Abra sua Bíblia aí onde você estiver, em 1 Pedro 5, 8, 10. 1 Pedro 5, 8, 10. Vamos estar lendo a palavra, vamos estar hoje buscando a face do nosso Deus Todo-Poderoso, como buscamos agora durante o louvor. Pai, eu oro a Ti pedindo a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, toca-nos profundamente. Durante o louvor, de alguma forma tentamos falar contigo. Durante o louvor, de alguma forma tentamos tocar o teu coração, ministrar a Ti, Senhor, aquilo que está aqui dentro, Pai. Oh Deus, nós queremos continuar nos derramando, mas agora que os nossos ouvidos estejam prontos a ouvir, que os nossos ouvidos agora, Senhor, entendam, ó Pai, sejam abertos para compreender a Tua palavra, Deus. Caia por terra todo mal, todo espírito de confusão, tudo aquilo que não é Teu, Senhor. Que as pessoas que estão nos assistindo, que os seus corações sejam uma terra boa, que a semente da palavra do Senhor caia no teu coração e haja frutos em o nome de Jesus. Eu repreendo toda a confusão e eu declaro cura sobre a tua vida, eu declaro libertação sobre a tua vida, restauração e salvação no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero estar atrás da cruz de Cristo agora, que o Senhor venha me usar apesar de eu ser falho, pecador, não merecer, ó Pai. Mas eu entendo também, Deus, que o Senhor tem nos fortalecido, ó Pai. Guia-nos, Senhor, guia-nos em nome de Jesus. Então diz assim a palavra em 1 Pedro 5, 8: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor. Mas aqui eu acho que ele foi traduzido de forma diferente na Bíblia que eu peguei. Na verdade, o diabo está ao derredor, bramando como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então alguma tradução aí pode ser que esteja errada, como essa que eu verifiquei aqui. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará e os fortalecerá e os porá sobre um firme alicerce. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, não importa quanto tempo ela foi escrita, não importa se por homens, ela foi inspirada por Deus, e nós temos visto isso no decorrer das décadas, que a palavra do Senhor ela tem se renovado, a palavra do Senhor ela tem sido viva e eficaz em nossas vidas. O tema que eu escolhi para essa mensagem é um pouquinho mais longo do que eu costumo colocar. Na verdade são 3 temas em um só. O céu não está em crise, meu Deus não está morto e eu não vou desistir. Este é o tema, e eu vou dissertar aqui, eu vou falar sobre esses 3 tópicos no decorrer dessa mensagem. E eu começo dizendo, em primeiro lugar, o céu ele não está em crise. Você precisa entender que de onde você veio, a sua origem, ela não foi no ventre da sua mãe. A sua origem não foi num estado do Brasil. A sua origem é do céu. O teu espírito veio do Pai. E você entende uma coisa: quando falamos que no céu não há crise, é sinal que quando você for voltar para lá, não haverá crise para você. Assim como não está tendo agora lá, não haverá quando você retornar à sua origem. Quando oramos, venha a nós o teu reino. O que nós estamos dizendo isso na oração do Pai Nosso? Quer dizer que o ambiente do céu sem crise, ele pode habitar na tua vida. Ou seja, a paz que excede todo entendimento, a glória, o poder, a manifestação do Senhor pode estar na tua vida, na tua casa, aonde quer que você esteja. O fato do céu não ter crise me leva a ter um futuro garantido. Aleluia. Nós temos um futuro, nós temos um amanhã, nós temos uma esperança de vida. O céu não está em crise, mas nós estamos.
Nós entendemos, reconhecemos a crise, reconhecemos que há problemas, reconhecemos as dificuldades. Não é porque o leão existe, não é porque o gigante existe, não é porque o problema, a dificuldade existe, que eu vou baixar a minha cabeça e não vou enfrentá-lo de frente. E quando eu olho para a crise, eu olho também para a palavra do Senhor que diz: você tem um advogado justo e fiel, que lhe defende em todas as suas causas. Não importa a causa que você está passando, há um advogado que está sentado à direita do Pai. E diz a palavra que em alguns momentos ele se levanta, como ele fez com Estevão, e ele olha para a tua necessidade. Alguns, na verdade, são uma crise ambulante, né? Eu creio que muitas pessoas que andavam antes do coronavírus andavam falando: ó céus, ó vida. Agora eles estão falando: eu era feliz e não sabia. Porque há muitas pessoas que são uma crise ambulante. Todo tempo tem crise, todo momento é ruim. E quando aparece uma crise, ela fica pior ainda, porque ele potencializa por causa do seu espírito que está amargurado. Porque, como eu preguei no domingo, há muitas pessoas que ainda veem o copo meio vazio. Quantas pessoas viveram crises e tiraram o melhor? Você pode pegar na nossa vida conhecidos, histórias que ouvimos, ou pode pegar a própria Bíblia e você vai descobrir muitos homens, mas muitos homens mesmo. Talvez até 99% desses homens, eles viveram crises e eles tiraram o melhor da crise. Eles aprenderam, eles cresceram. José, ele foi escravo, foi vendido pelos seus irmãos, foi dado como morto, sofreu injúria, sofreu mentira, perseguição. Mas o que ele se tornou? Um murmurador, um coitadinho, um que chegava para Deus e ficava se lamentando e chorando. Não, se tornou um governador de um país que rompeu várias fronteiras, rompeu várias barreiras, que era o Egito. Um dos maiores países citados em todos os momentos de guerra, em todos os momentos na história. Ele comandou. Por quê? Porque não murmurou, porque não ficou esperando. Ele entendeu que ele estava conectado aos céus, e nos céus não há crise. Você precisa estar conectado aonde Ele traz vida. Você precisa estar conectado aonde Ele traz paz, esperança. Vemos também um homem que passou por crises, Daniel. Mas ele também estava conectado ao céu que não há crise. E quando ele orou, o anjo do Senhor veio trazer a vitória para ele. Pode que demorou por algumas razões, porque o anjo ele foi impedido, mas ele chegou, porque nada pode segurar a mão de Deus, nada pode vencer a mão de Deus. E Daniel, ele foi vencendo crises por crises. Ele estava longe do seu país, longe da sua família, longe de tudo que ele gostava, mas ele todas as vezes, 3 vezes por dia, ele se dobrava e orava diante do Deus Todo-Poderoso. E ele foi ensinando os seus amigos que o acompanhavam, Sadraque, Mesaque, Abednego: olha, vocês estejam conectados aos céus, que não há crise, e vocês vão ter vitória. E eu creio que neste momento onde Sadraque, Mesaque e Abednego foi levado para a fornalha, eles estavam conectados aos céus. Eu creio. Crise. Passou a mulher de Sarepta. O Eterno enviou Elias: Elias, vai visitar esta mulher que ela vai te ajudar. Elias chega e fala: me dá comida. E a mulher de Sarepta, ela diz assim: olha, depois de dar água, ela falou: olha, eu só tenho um bocado. Eu vou fazer esse bocado de farinha, esse pouco de farinha que eu tenho, eu vou dar para o meu filho e esperar a morte, porque não tenho mais nada. Elias chega para aquela mulher, para aquela viúva, e diz assim: faça para mim este bolo. Imagine aquela mulher com seu filho que poderia morrer de fome, ela só tinha um pouco, e aquele profeta chega e fala: faça para mim. Aquela mulher, ela reconheceu os céus naquele homem, reconheceu o Senhor em Elias, ela sentiu algo, porque o Espírito de Deus testifica, e ela fez sem reclamar. E quando aquela mulher faz,
diz que houve fartura na casa dela. O Senhor liberou fartura. Às vezes pode não parecer bênção as coisas que estão acontecendo. Imagine aquele homem chega e fala: me dá o pouco que você tem. Aquela mulher podia olhar e falar: isso não é de Deus, isso não é bom, isso é um péssimo sinal. Não. Quando você está conectado aos céus, que não há crise, os sinais eles começam a ser revelados na sua mente. Como o céu não está em crise, quando o seu espírito se conecta ao céu, ele recebe conforto. Quando você se conecta aos céus, à linguagem dos céus, à cultura dos céus, o conforto começa a invadir o teu coração, o conforto começa a ministrar na tua vida, o conforto, a paz que excede todo o entendimento, começa a se manifestar dentro da tua mente. Segunda coisa que eu quero trazer aqui: o meu Deus, o teu Deus não está morto. Aleluia. Os homens podem tentar negar a existência do eterno, explicar a criação, mas nunca vão poder explicar o nascimento de uma criança. Talvez se eu fosse aqui destrinchar o nascimento de uma criança, tudo o que acontece do começo ao fim, das células, é muita coisa. Jamais eles poderão explicar isso. Eles podem tentar explicar qualquer coisa, mas jamais vão explicar os feitos de Deus. Podem explicar tudo, mas não podem explicar porque o sol, porque a lua, porque as estrelas permanecem nos mesmos lugares, porque eles não saem daquele lugar, porque que passam meteoros pela terra e não atingem a terra. Há um Deus que nos protege. Não é coincidência, não é a natureza. A natureza ela pode ter o caminhar dela sozinha, não porque ela é absoluta e independente, porque lá no Éden Deus lançou uma palavra e aquela palavra tem vigor vitalício. Palavras inspiradas na Bíblia. Como explicar? Até hoje, 2020, estão cumprindo e vai cumprir muitas outras palavras. Hoje as pessoas estão descobrindo que coronavírus já tinha sido falado na Bíblia, mas nós temos pregado dia após dia, noite após dia, que a palavra do Senhor ela é viva, que a palavra do Senhor ela é verdadeira, mas somente no momento de crise as pessoas abrem os olhos e falam: nossa, isso estava escrito na Bíblia. Esse versículo será que não colocaram agora? Não, a Bíblia foi escrita há milhares de anos. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus sabia de todas as coisas, porque Ele é onisciente, é um dos seus atributos. Meu Deus não está morto. Sabe o que acontece? Algo inexplicável na sua vida. Sabe quando acontece algumas coisas na tua vida que você fala: como explicar? Eu não entendo o que está acontecendo. Deus não está morto. Essa é a explicação que eu tenho para você. Por isso acontecem tantas coisas inexplicáveis nas nossas vidas. Quando encontrarem a cura para o coronavírus, vão dizer assim: vamos dar um prêmio Nobel para o descobridor. Eu acho que merece, porque há muita gente trabalhando incansavelmente para buscar esta cura. Mas o prêmio Nobel pode ir para qualquer pessoa, mas a glória vai para aquele que deu a cura. A glória vai para o Deus que não está morto. Ele trabalha todos os dias, todas as noites, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E se tiver mais dias, Ele trabalha também, porque Ele não cessa, Ele não para. Terceiro ponto que eu quero colocar: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Algumas coisas me motivam, e as coisas que eu falei acima, agora, elas são uma das coisas. O céu não está em crise, meu Deus não está morto. Mas não são somente essas coisas que elas me incentivam a vencer, me incentivam a não desistir, me incentivam a continuar caminhando. Eu não vou desistir porque Abraão não desistiu quando intercedeu por Sodoma e Gomorra.
E se você pegar a história, é muito lindo. Abraão, ele recebe a notícia de que Sodoma e Gomorra seria destruído. E ele começa a interceder. Homens de Deus, homens que tinham a cultura do céu, sempre intercediam pelo povo. Não importa se era crente, se não era, se era ímpio, se não era, não importa o nome que se dá. Eram pessoas, eram seres humanos, eram homens, mulheres e crianças. E homens de Deus não olham para a cor, não olham para a religião, não olham para placas. Não, o homem de Deus olha para o ser humano que precisa e necessita da glória de Deus. E ele chega para Deus e fala: Deus, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade. E Deus conversa com Abraão, olha que lindo. E Deus fala com Abraão: não, se houver 50 homens justos, eu não vou destruir. Depois ele fala: e se tiver 50 menos 5, ou seja, para quem está com dificuldade de fazer conta, 45. Ele chega e fala: se tiver 45, Deus, o Senhor vai destruir? Não, se houverem 45 homens em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir. Abraão, eu creio que já ficou meio assim: como é que eu vou continuar essa conversa, né? Mas Abraão fala: Deus, não fica bravo não. E se tiverem 30? Abraão, se tiver 30, eu não vou destruir. E Abraão, ele vai insistindo. Isto é intimidade, isto é ter o Deus Todo-Poderoso como paizinho. Ele fala: Deus, não fica irado comigo não. Eu creio que essa altura ele já estava assim: não fica irado comigo não. Mas se tiverem 20, o Senhor vai destruir? Não, Abraão, não, eu não vou destruir se tiver 20 justos. E finalmente, eu creio que Abraão já estava assim. Ele falou: Pai, Deus, se tiverem 10, se tiverem 10, o Senhor vai destruir? Não, Abraão, eu não vou destruir. Esse não foi meu, tá? Porque eu creio que Deus manteve a voz dele. Não, Abraão, eu não vou destruir. O final dessa história é que é salvo apenas Ló, a sua mulher e os seus filhos por um determinado momento, porque a sua mulher não obedece, olha para trás e vira aquela famosa estátua de sal que muitos já conhecem. Mas eu vejo o quanto é lindo. Ele conversa com Deus. Eu quero dizer para você que eu creio que em Porto Belo há mais do que 10 justos. Eu creio que no Brasil há mais do que 10 justos. Eu creio que no mundo há mais do que 10 justos. O Senhor vai salvar as nações por amor dos justos. Eu creio nisso porque a palavra, ela me faz pensar neste ponto e me faz agradecer a Deus, porque Ele é a razão de nós não sermos consumidos. Outro ponto: eu não vou desistir porque eu sou como uma criança que precisa da atenção do pai, e ele me ouve. O pai te ouve, o pai te ama profundamente. E nessa mesma história, ela termina em Gênesis 18:33, e termina da seguinte forma, de uma forma mais linda que você possa imaginar. Tendo acabado de falar com Abraão, tendo Deus Todo-Poderoso acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que Ele desce da sua glória, da sua majestade, e fala com homens que são falhos e pecadores. Eu não desisto, porque eu sei que Ele nunca me abandona. Eu não desisto, porque Ele jamais vai me deixar só. Eu não desisto, porque a palavra diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu não desisto, porque eu tenho mais do que um Deus na minha vida. Eu tenho um pai, eu não sou órfão. O mundo pode dizer para você: você é órfão. O mundo pode dizer: olha o que você sofreu na mão de um homem. O mundo pode dizer: olha o que você sofreu na mão do seu pai. Mas eu quero te dizer que você não é órfão. Deus está contigo. Eu não desisto, porque mesmo que eu caia, eu cairia do
do homem, mas o levantar é de Deus. Quem me coloca de pé é o Deus Todo-Poderoso. Salmo 55, 22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Entenda essa palavra na tua vida. Entregue tudo ao Senhor. Eu não desisto, porque quando estou quase no fim das minhas forças, Jesus, Ele restabelece ela. E Mateus 11, 28 diz assim: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É Jesus falando isso. Vinde a mim, diz o Senhor. Eu não desisto, porque Jesus já veio e passou a maior crise. João 16:33 disse assim: eu disse essas coisas para que em mim, Jesus falando, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Deus, mas eu quero fechar com um versículo que mais fala ao meu coração, nesse ponto de não me deixar desistir. Mateus 6, 31, 32. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Sabe aquilo que você vem no teu coração que eu vou fazer? O Pai Celestial sabe o que você precisa. Sabe aquela dor, aquela preocupação, aquela ansiedade? A palavra aqui em Mateus 6,31 diz: o Pai sabe o que você precisa. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Fique com essa palavra no seu coração. Fique com essa palavra. O céu não está em crise, meu Deus não está morto, e eu não vou desistir. E eu quero orar para que essa palavra entre no teu coração de uma forma especial. Oh Pai, nós estamos distantes em corpos, ó Pai, mas unidos no espírito. Deus, eu profetizo sobre esses que estão ouvindo a tua palavra, Deus. Oh Pai, ajude essas pessoas a não desistirem, Deus. Ajude essas pessoas, ó Pai, a entenderem, ó Deus, que o céu não está em crise. Nós podemos nos conectar aos céus, podemos receber da seiva, podemos receber do alto, do trono, da glória do Senhor. As águas que correm do trono, elas vão inundar as nossas vidas. Que as pessoas elas possam entender que o nosso Deus não está morto, Ele vive, Ele ama, Ele está nos visitando diariamente. Ele está nos visitando, Ele está movendo as águas em nossos corações e nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Pai, eu oro por aqueles que já estão tentando, ó Pai, pensando em desistir. Deus, eu oro por aqueles, ó Pai, que estão em crises emocionais. Eu oro por aqueles, ó Pai, que estão em crise espiritual, Senhor. Repreendo todo mal em sua vida. Eu declaro que o Senhor é contigo, o Senhor te abençoa, o Senhor te guarda. Oh Deus, vem estar, ó Pai, derramando a tua glória sobre as famílias, ó Pai. Ministra, Senhor, sobre famílias, ó Pai. Algumas se sentem desamparadas, algumas se sentem sozinhas, algumas se sentem abandonadas, ó Pai. Ó Deus, quantas pessoas, ó Pai, tiveram seus familiares mortos, ó Deus, e não puderam nem ver, nem despedir, nem estar junto. Há pessoas que estão agora, ó Pai, sofrendo mais do que uma crise do coronavírus, ó Pai. Há pessoas que estão sofrendo por dentro, os seus corações estão apertados, ó Pai, os seus corações estão angustiados. Que eles possam, ó Pai, receber uma palavra vinda dos céus, que possa garantir alegria, Senhor, mesmo que eles não entendam.
porque, ó Pai, as coisas que o Senhor faz são inexplicáveis, ó Pai. A alegria que nós temos no nosso coração, ó Pai, oh Deus, essa alegria só pode vir do alto, ó Pai, porque mesmo em meio à dificuldade nós nos alegramos, mesmo em meio à tribulação, ó Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, mesmo em meio, Senhor, às lutas, ó Pai, nós confiamos que existe um amanhã, Pai. Que esta palavra, Senhor, toque os corações daqueles que já pensaram em desistir. Que você receba agora a cura do Senhor no teu espírito, a cura do Senhor no teu físico, a cura do Senhor no teu psicológico, em nome de Jesus. Recebe, recebe. Que o Senhor visite você com poder e glória. Haja uma unção entre você agora, que comece a queimar em você, que você sinta a glória, que você sinta o poder, que você sinta algo que você não, mesmo que não entenda, mesmo que você não consiga explicar, que esta glória te tome de uma forma poderosa, porque o Espírito quer te pegar, o Espírito quer fazer você estar buscando Ele, o Espírito quer que você chape na presença dEle, que você sinta a glória de uma forma sobrenatural, tremenda, maravilhosa. Oh Deus, visita-nos, continua nos visitando, ó Pai, porque em momentos de crise o que nós precisamos é que os céus, que não há crise, venham nos visitar, venham nos tocar, venham, ó Pai, estar em nossas casas, ó Pai. A minha casa, Senhor, é aberta para os céus. A minha casa, Senhor, é aberta para a linguagem e a cultura dos céus. A minha casa, Senhor, eu entrego a Ti, para que o Senhor possas derramar a Tua água, águas que correm do trono, águas que limpam, águas que curam, águas que libertam. Eu confio em Ti, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua forte mão. Aleluias, glória a Deus.